bem-vindos, bem-vindas ao painel regional de hoje. E hoje eu converso com Dário Saad, que é o prefeito de Campinas, porque a cidade está celebrando mais um aniversário. Uma cidade vibrante, estratégica e referência em inovação, saúde, educação. E eu começo dando as boas-vindas, prefeito. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Eu que agradeço. É um prazer poder falar aqui com a Rede Família e nesse mês do aniversário da cidade que faz 251 anos. Prefeito, então, com esse aniversário, né, Campinas que ainda continua jovem, né, prefeito? Vamos começar pelo lado positivo. Vamos falar sobre as principais conquistas da cidade dos últimos anos, né? Desde que você já está indo para o seu segundo mandato, né? Mas o ano passado foi um ano de grande festa em Campinas, porque fez 250 anos. De lá para cá, quais as vitórias, as conquistas que a gente tem para comemorar hoje? Olha, a cidade tem muitos desafios, muitos problemas, mas tem muita coisa para comemorar. Por exemplo, nós entregamos 16 creches, super creches do nosso programa Espaço do Amanhã, com capacidade de 5.000 vagas, e já estamos chamando as crianças com esse objetivo de zerar a fila de creche. Nós poderemos ter alguns problemas regionalizados, porque nós não conseguimos fazer essa distribuição perfeita. Tem regiões da cidade que nós não encontramos áreas públicas para fazer a creche, mas o número de vagas hoje é suficiente e são unidades maravilhosas. A cidade recebeu a segunda feira de tecnologia, que é o Campinas Innovation Week. A cidade teve um pacote de obras, foi premiada como cidade campeã do saneamento básico entre as cidades acima de 500 mil habitantes. Então a cidade tem avançado bastante nessa pauta, tanto da pauta da questão da educação, como também da sustentabilidade, do saneamento básico, o que é muito importante. Prefeito, e é a melhor cidade do interior, Campinas, né? Já foi reconhecida como a melhor cidade do interior para investir, segundo o ranking internacional. Quais as maiores conquistas ainda que faltam, as perspectivas para a cidade que já conseguiu se superar ainda, mas você estava dizendo aí do que foi conquistado, né, do Innovation que chegou para ficar, que já é um marco importante para a cidade na questão da inovação, né? E tem recebido prêmios, inclusive, a cidade, prêmios de resiliência. É verdade. Queria até que você falasse também sobre isso. Olha, a cidade foi considerada a melhor cidade do interior da América Latina para se investir. Então é uma cidade que é considerada uma cidade boa para investir, que tem uma infraestrutura importante e esse ranking, a gente perde só para Rio de Janeiro, para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E Campinas vem em quarto lugar de todas as cidades. Então é importante colocar que a cidade tem sido reconhecida. Teve um ranking também que analisou 5.000 cidades e colocou Campinas entre as 6 cidades mais organizadas. Foi também e tudo ranking internacional. Sim. Não é a prefeitura que está fazendo, não é a pesquisa interna da prefeitura. E esses dias também teve uma consultoria internacional que colocou Campinas como nota A em termos de resiliência, que é preparar a cidade para as mudanças climáticas, para fenômenos climáticos extremos, como infelizmente tem acontecido. E por falar nessas mudanças climáticas, né, a gente tem visto que a cidade ela tem agido, você recentemente anunciou as microflorestas na cidade, tudo isso já vai entrando nesse planejamento de organização, porque quanto mais árvores, a gente sabe que melhora a qualidade do clima, né? Sem dúvida. Além das microflorestas, que foi um programa fantástico, que eu levei também para a região metropolitana de Campinas. Eu estou hoje como presidente do Conselho da Região Metropolitana e as cidades também adotaram e estão, as 20 cidades, as outras 19, estão iniciando as microflorestas e nós também estamos trabalhando com as grandes obras de drenagem. Nós estamos construindo um grande piscinão que já começou a obra lá na cabeceira da Avenida Princesa do Oeste, perto do Jardim São Fernando, acho que é o Jardim Noêmia também, o jardim tem que ser o nome. E iniciamos também já o canteiro de obras para o segundo piscinão
ali que fica na cabeceira da Orozimbo Maia, meio perto do Mercadão ali. Então, assim, a cidade está se preparando com as grandes obras de drenagem, obras anti-enchente e também com programas inéditos e novos, como é o caso das microflorestas. A gente fala de enchente, daí a gente tem o outro contraponto que são as secas, né? Isso. Que chovendo menos, a gente também tem um problema aí de abastecimento, que envolve não só Campinas, porque não é um problema da nossa cidade, né? É um problema dos municípios, envolve também a questão estadual. Como que a cidade está se preparando para resolver também ou amenizar o problema de abastecimento? A gente não tem problema de abastecimento agora, mas pensando no futuro. Olha, Noêmia, eu falei no começo que a cidade é referência em saneamento básico. Sim. Fomos campeã entre as cidades acima de 500 mil habitantes, mas nós, apesar de não termos problemas de abastecimento, nós temos praticamente um ponto de captação que é no Rio Atibaia, que recebe água do sistema Cantareira. O que nós fizemos? Desde o ano passado, que o governo do estado, o governador retomou as obras das represas de Pedreira e Amparo, Campinas já apresentou um projeto para buscar água ali no Rio Jaguari, que é onde foram construídas as represas. A represa de Pedreira e depois tem a de Amparo também. Isso vai dar para Campinas um segundo ponto de captação importante, que vem ali entrando pela região de Barão Geraldo, onde tem um anel de distribuição de água. Então a cidade está preocupada e está tendo ações já para ampliar o que hoje se chama de segurança hídrica. Você sabia que tem algumas cidades aqui na região metropolitana de Campinas que não pode se expandir para algumas áreas por dificuldade de abastecimento de água. Por dificuldade de abastecimento de água. E Campinas, apesar de ter nota 10 em saneamento, Campinas está fazendo esse projeto para garantir mais um ponto de abastecimento de água. E a gente fala de água, fala de abastecimento de água, de preservação e a questão do lixo, do resíduo, como que também está? Porque aqui na nossa região, já há um tempo, os reservatórios ali, os que recebem os lixos, também já estão ali, já chegando no gargalo, Isso, né? Os aterros já estão realmente numa fase de muita demanda. O que nós fizemos? Nós aderimos junto ao governo do Estado de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo vai fazer um grande centro de destinação final do lixo, que vai atender de 10 a 12 cidades da região metropolitana de Campinas, e Campinas está dentro. Então, a gente vai ter uma estrutura do governo do estado, Campinas vai mandar o lixo para lá, e lá nessa estrutura vai ter a separação e a destinação final. Então, é um sistema que a Prefeitura de Campinas está discutindo junto com o governo do estado para ter uma central moderna, ecologicamente correta e que dá a destinação final do lixo e não mandamos mais para o aterro. Hoje Campinas manda para o aterro que fica lá em Paulínia, que é um aterro que produz energia, um aterro que tem as licenças ambientais todas, mas a gente quer dar um passo à frente, ter uma destinação final adequada dentro desse consórcio que o governo do estado de São Paulo propôs. E tem já a ideia de onde seria esse? O governo do estado está avaliando a área que vai ser implantada, mas os estudos estão avançados. Eu tenho sempre me reunido com a secretária Natália Rezende, que é a secretária que está sendo responsável por toda a estruturação técnica desse projeto, e eu tenho certeza que chegando com Campinas participando e mais umas 10, 11 cidades, vai dar uma escala maior e reduz os custos. Porque nós já fizemos vários estudos. Para você montar uma usina para dar destinação final, encarece muito para o município, é muito caro. Se você aumenta o número de cidades e divide, o aumento para o município é muito pequeno, o aumento do investimento nessa situação. Então, viabiliza para todos. Prefeito, e a gente estava falando de meio ambiente, né, até desse reconhecimento do meio ambiente, e tudo isso passa, né, ação de plantar árvores, ação de considerar onde que você vai buscar a sua água de forma consciente, de
até do tratamento do esgoto, que Campinas já é excelência nisso, e agora também com a destinação do lixo, porque do lixo muitas famílias vivem hoje, né? Isso, não é só uma questão de descarte, né? Nós já temos muitas cooperativas que trabalham junto com a prefeitura e nesse grande programa nós teremos também cooperativas. Isso faz parte da estruturação do programa. Prefeito, outra coisa também, que tudo uma coisa liga a outra, né? A gente fala do meio ambiente, daí a gente já pensa em saúde. Na pandemia, Campinas foi referência, a gente pode dizer que foi referência na questão dos cuidados, né? E eu acho que a gente teve uma grande sorte de ter você ali na gestão, porque você é um médico e tem a visão da saúde, do que era importante. Então, eu acho que a gente foi um privilégio para a cidade ter ali você nesse momento do comando aí. E eu queria saber, né, da pandemia para cá, o que a gente conseguiu evoluir na saúde, porque a gente teve muitos problemas, o desgaste ali, o dinheiro que foi investido. Olha, Noêmia, e hoje a gente precisa saber como que está o investimento. Noêmia, primeira coisa, uma das grandes conquistas que a cidade teve no pós-pandemia em relação à saúde foi a implantação do Mário Gatinho. Nós já devemos estar batendo lá em torno de 160, 170 mil crianças atendidas. Mário Gatinho, e aquele espaço, aquele hospital que antigamente era chamado Hospital Metropolitano, ele atendeu na pandemia mais de 40 mil pessoas. A gente entrou lá com guarda municipal e com intervenção e depois transformamos no Mário Gatinho. Então, do ponto de vista de ganho, a cidade ganhou o Mário Gatinho, ganhou também o avanço, a implantação da saúde digital de Campinas, que é uma referência. Que foi uma das primeiras a ter telemedicina municipal, né? Primeiras desse volume que tem. E não é só o atendimento de vídeo, tem telemonitoramento, tem uma série de ações que a saúde digital chegou para ficar e nós estamos preparando uma ampliação importante ainda esse ano. E veio também agora, no mês de julho, vem também o Hospital da mulher. Regional. Não, da mulher. Da mulher. Que é aquele hospital que ficou pronto ano passado, mas o telhado teve um problema e a empresa já refez todo o telhado, está tudo pronto e nós vamos entregar esse mês de julho. Aí, Noêmia, nós vamos falar do que você perguntou, do Hospital Metropolitano que o governador Tarcísio anunciou, que é uma luta das cidades da região metropolitana de Campinas, e quando eu assumi o Conselho da Região Metropolitana, o governador, nas últimas semanas, anunciou o hospital e vai ser uma grande vitória para a cidade de Campinas. Uma grande vitória para a cidade de Campinas e também uma vitória para o prefeito, porque você lutou muito por isso, né? E até por você também estar ali na frente da Associação de Prefeitos aqui da região, isso também deu uma força, né? Não, deu muita força, porque nós temos uma pressão regional no atendimento em Campinas. Nós temos em torno de 20% dos pacientes da cidade que são atendidos em Campinas são de fora da cidade. Em alguns setores do atendimento, como o atendimento de neonatologia, passa de 30%, chega a dar picos de 35%. Então, era necessário uma estrutura estadual de saúde e o hospital que vai ser implantado ali ao lado do AMI, perto do Mário Gatti, perto do Hospital da Mulher, perto do Mário Gatinho. Virou ali um setor de saúde. Virou uma cidade, né? da saúde. Virou uma cidade da saúde. Esse hospital estadual está previsto 400 leitos, que é um grande hospital, um hospital de grande porte. Então, Campinas e a região metropolitana recebeu com muita alegria esse anúncio. Ô, prefeito, isso também vai ajudar a aliviar a superlotação que hoje a gente tem nos hospitais aqui? Porque às vezes o Mário Gatti está com superlotação de leitos, daí vai para o hospital lá da PUC também, né? Tem um problema, a Unicamp. Na verdade, esse é o objetivo, é você ter uma alternativa para aliviar essa superlotação, mas antes disso, eu estou trabalhando junto com o governo do estado para aumentar o número de leitos SUS aqui em Campinas. Então, eu tenho trabalhado muito e nas próximas semanas nós devemos anunciar esse aumento de leitos. Para quanto, mais ou menos? Olha, o Estado, esses serão leitos estaduais, que a Secretaria de Estado está com um chamamento público aberto e deve anunciar nas próximas semanas. Aí é um anúncio do Estado, eu não sei exatamente se serão 50, 60, 70, mas há um esforço grande do governo do Estado para ampliação de leitos agora já. E o Hospital Metropolitano a médio prazo.
daí esses leitos novos seriam implantados em geral ou ali na rede Mário Gatti? Não, em geral, em outros parceiros do SUS. Tá? Prefeito, ainda na saúde, a gente está com o problema da dengue, mais de 17, né? Porque já foram registradas 17 mortes aí. É um problema que a gente pode dizer que já virou uma epidemia também, né? Já. A dengue, do ponto de vista de números de 25, está bem mais baixo do que foi em 2024, mas não interessa. 40 mil casos, são muitos casos, 17 mortes também, foram muito menos mortes, muito menos do que o ano passado, mas também uma morte já é demais. O que a gente tem feito, inclusive alguns dias atrás eu tive no mutirão, a prefeitura já fez mais de 30 mutirões. Foram 600 mil imóveis vistoriados, 130 mil imóveis e terrenos com nebulização para matar o Aedes aegypti. É que aí vai também, né, prefeito, muito mais da conscientização da pessoa, Também da né? conscientização, porque qual que é o problema? A prefeitura tem a sua responsabilidade, sim, e eu nunca neguei isso. Agora, a população, através de olhar o seu quintal, olhar a sua casa uma vez por semana, para ver se tem aguinha parada, ver se a caixa d'água está fechada, ver se tem ralo com água parada, isso ajuda muito, porque 75% dos criadouros do mosquito da dengue está dentro das casas e dos quintais. Então, isso é importante ser colocado. Não que a gente tira a responsabilidade da prefeitura. Nós não estamos tirando a responsabilidade da prefeitura, mas nós estamos pedindo que a população tenha esse olhar e essa dedicação e essa ajuda para que a saúde num todo possa diminuir os casos de dengue. Há uma previsão, não sei se vai dar esse ano ainda, mas talvez em 2026, a chegada da vacina. O Instituto Butantan está trabalhando muito firmemente nisso, que seria aí um auxílio fundamental. A vacina para todos, né? Porque hoje a vacina é restrita. Hoje a vacina é muito restrita e é uma vacina que pega desde crianças até idosos e também pega mais sorotipos. Então é importante nesse sentido. Mais uma coisa aqui antes da gente ir para o intervalo, que também diz respeito à saúde, que são os casos de gripe, que também, assim, tem a responsabilidade, né, da prefeitura das vacinas, mas a responsabilidade das pessoas, o compromisso, né, porque as pessoas não estão procurando, né, prefeito? A cobertura vacinal da gripe está razoável, mas está longe do ideal. Está longe do ideal. E a gente tem vacina disponibilizada em todos os centros de saúde. Nós levamos, há semanas atrás, vacina, além do centro de saúde, para terminais de ônibus, supermercados, shoppings, para tentar levar a vacina perto. Por quê? Muita gente pergunta, mas prefeito, se eu me vacinar, eu não vou ter gripe de jeito nenhum? Eu falei, não é bem, pode ter gripe, mas a gripe é muito mais leve. Quem não toma vacina pode ter uma gripe forte, pode evoluir para pneumonia. A gripe melhora muito a imunidade contra a gripe, contra a infecção do vírus. Prefeito, nós vamos para um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o prefeito Dário Saad, prefeito de Campinas, no aniversário da cidade. Já estamos de volta e hoje é aniversário de Campinas, a cidade completa 251 anos. Estamos recebendo o representante maior da cidade, o prefeito Dário Saad. Conversávamos no primeiro bloco sobre desafios, sobre oportunidades da cidade. E agora, prefeito, eu queria tratar com você um assunto que Campinas, lá no passado, já viveu muito, que é essa questão da corrupção, né? A gente teve... Na nossa história aí, cassação de prefeitos por causa disso, e a gente teve um problema com o vereador Zé Carlos, para quem está acompanhando agora, o vereador Zé Carlos que foi suspeito, aí não foi condenado, não condenado, mas ele foi denunciado por corrupção na época em que ele era presidente da Câmara. Dário Saad, você já foi presidente da Câmara, você começou a sua história como vereador, então você tem uma longa história como vereador, foi presidente da casa por mais de uma vez, né? Foram duas? Acho que foi uma vez. Uma vez? A outra é por minha conta, então. Você que foi presidente da Câmara, sabe como que funciona lá? Como que é para você
essa questão de que pegou aí o vereador, como foi denunciado ali pelo Ministério Público, ao Ministério Público, por corrupção, por pedir propina para continuar mantendo contratos. Isso mancha a instituição Câmara, que tem que ser forte e daí cai no descrédito para a população? Olha, infelizmente, esse tipo de acontecimento realmente mancha um pouco a questão do Legislativo. Mas a Câmara é composta por 33 vereadores. E, às vezes, a conduta de um não pode também ser generalizada. A Câmara de Campinas tem sido, nos últimos tempos, bastante ativa nos grandes projetos da cidade. E esse acontecimento com o vereador Zé Carlos realmente foi um acontecimento muito triste. O vereador fez um acordo com a Justiça, reconhecendo, assumindo a culpa, e quando isso foi publicizado, houve aí um pedido de comissão processante e o vereador entendeu que era melhor renunciar e não enfrentar esse processo, tudo. Mas realmente a Câmara é um poder plural, pela própria natureza do Poder Legislativo. Então, às vezes, a conduta inadequada de um pode comprometer ou pode levar a uma imagem que todos são assim. Mas a Câmara tem muitos vereadores que são vereadores que atuam de forma firme, decente. Então, eu acredito que isso vai ser superado pela frente. Prefeito, durante a campanha eleitoral, né, a gente conversou aqui e a gente tinha um problema da educação. As filas de educação, na época você estava ali anunciando a construção de novas creches. Como que está essa situação agora, hoje, em Campinas? Olha, Noemi, nós estamos essas 16 creches foram concluídas e nós estamos na fase de chamar os alunos, as crianças, para as creches. Nós temos hoje um número de vagas suficiente para o número da fila, até um pouco a mais. O que acontece? Podemos ter algumas questões localizadas, porque a gente não conseguiu ter terrenos nas locais que a gente gostaria. A gente teve que levar próximo, então nós temos vaga suficiente. Nos próximos meses podemos ter que fazer algum tipo de transporte, alguma coisa, mas o número de vagas está suficiente e as unidades que estão funcionando já, a grande maioria dessas unidades, estão sendo assim, extremamente elogiadas e é um orgulho você visitar uma dessas unidades. E os próximos passos para a educação? Olha, a construção de 10 grandes escolas para ensino fundamental de tempo integral. A escola não só com sala de aula, mas escola com toda a estrutura de salas de aulas, com área esportiva fantástica, com também área cultural, com teatro, tudo. Então é um grande complexo para o ensino integral de 10 unidades, que os terrenos já estão sendo separados e o projeto está sendo concluído. Prefeito, dias atrás nós tivemos aí, acompanhamos aí na cidade um problema do pessoal da saúde mental, que requerendo mais verbas, essa questão está na justiça. Como que está sendo resolvido isso? Olha, nós temos o maior interesse de resolver essa questão, porque nós temos um convênio, vários convênios da Prefeitura na área da saúde, convênio com o Hospital da PUC, convênio com a Maternidade, convênio com a Santa Casa, convênio com a Beneficência Portuguesa e muitos outros. Todos esses convênios, a gente reajustou o valor da inflação, que foi o valor que foram reajustados os impostos municipais. Na questão do Cândido, o Cândido chegou e falou, não, eu quero 30% a mais. Aí a Prefeitura falou, não há previsão orçamentária para isso e havia uma posição do Cândido de não continuar o convênio se não fosse reajustado em 30%. Nós pedimos para a Justiça prorrogação do convênio por 6 meses, a Justiça nos deu e nós estamos lá para negociar. Eu queria dar 30% para o Cândido, 30% para a PUC, 30% para a Santa Casa, 30% para a Maternidade, mas o orçamento tem limite. Então, nós estamos lá na Justiça discutindo e temos o maior interesse em continuar.
Agora, falando de aniversário de Campinas, essa semana a cidade vai estar em festa, com várias comemorações. O Palácio da Justiça, que também foi um ponto de discussão na época da campanha. Isso. Né? Como que está? Eu já reparei ali que a semana passada já foram retirados ali alguns tapumes. Isso. Nós começamos a semana passada a retirada daquela tela que já fazia uns 5, 6 anos que estava lá. E as obras internas já começaram, o telhado já foi totalmente refeito e ali será o Palácio da Cidade, com mais de 60 serviços oferecidos à população, com uma estimativa de mais de 30 mil pessoas por mês ali visitando. Aquele prédio é um prédio, vamos usar uma palavra assim, icônico para a cidade de Campinas, e na campanha foi proposto fazer um poupa-tempo da saúde, uma estrutura de saúde, mas infelizmente o prédio ele é tombado para o patrimônio. Para você ter uma ideia, nós estamos recuperando os tacos internamente, recuperando tudo dentro do que foi tombado pelo patrimônio histórico. Saúde, por exemplo, não pode ter lugar com taco, tem que ser piso frio ou um piso especial para a saúde. Lá você não pode trocar o piso. Porque é tombado. É tombado, as portas são tombadas, então assim, a estrutura toda. Então nós já estamos numa fase muito, não digo adiantada, porque tem muita coisa para fazer. Banheiros, por exemplo, estamos fazendo uma estrutura nova, hidráulica nos banheiros, e ali vai ficar fantástico. A cidade vai trazer para ela um dos prédios principais aí. Como nós fizemos, Noêmia, naquele prédio do prédio do relógio da Estação Cultura, que já teve Campinas Decor, já teve Campinas Innovation Week 1, Campinas Innovation Week 2, e tenho certeza que a cidade vai... Outros eventos acontecerão se ali. Deus quiser. Ficou um espaço para a cidade, fantástico, né? Prefeito, ainda ali perto, saindo do Palácio da Justiça, a gente vai para o Mercadão. Essa novela do Mercadão, olha, Noêmia, prefeito... posso falar para você? Eu converso com muitos prefeitos de todo o país. Tem prefeitos que falaram para mim, Cidário, não vai reformar Mercadão antigo, dá muito trabalho. E deu trabalho. Mas está na fase final, nas próximas semanas ele será entregue. Porque ali, Noêmia, não é só a prefeitura fazer reforma geral. Tem mais 100 mini reformas lá dentro dos permissionários, então não é uma obra simples. Além do que, aquela onde o Mercadão está é brejo, então toda vez que cavava para reformar, vinha água ali. Então assim, mas avançamos e assim, vai ser muito legal. E na frente do Mercadão nós já reformamos também o Terminal Mercado, que ficou muito legal. Dali do Terminal Mercado eu vou lá para o Guanabara, Estação Guanabara... Noêmia, esses dias atrás, a prefeitura entregou para a construtora que comprou aquela área do governo federal o potencial construtivo para restaurar todo aquele complexo. Então, através da lei que é o que é potencial construtivo? É meio esquisito falar isso, né? É um certificado que, quando o imóvel é tombado, se o proprietário fizer a proposta de restauro, ele pode vender um potencial construtivo para outras empresas, aumentar o número de andares num prédio, por exemplo. Tá. Então, se um prédio tem 10 andares, se ela compra o potencial construtivo, ele pode ter 11, 12. Então, isso é uma maneira da empresa ter dinheiro para restaurar. E foi uma festa que nós fizemos dias atrás lá na Estação Guanabara, e aquela estação também, nos próximos anos, vai ficar totalmente... Tem uma vila no fundo lá, uns prédios no fundo, atrás, onde é o CIS Guanabara, que funciona aquele centro cultural da Unicamp. Atrás vai ficar muito legal. E daí ali vai ficar uma área que pode ser construída? Não, ali tem uma parte que é tombada, que vai ser restaurada e vai ter a perspectiva que tem um polo cervejeiro e que tem uma vila gastronômica. Poxa vida, prefeito, que bacana. Agora, também aí com relação a que foi na campanha muito discutido, a gente já viu alguma coisa, mas vamos ver se vem novidade. Morador de rua, como que está a situação? Noêmia, nós temos um trabalho muito forte no centro, não está do jeito que a gente quer, mas já melhorou um pouco a condição central. Agora nós temos uma novidade, uma parceria da região metropolitana de Campinas com o governo do estado, está trazendo um projeto que chama Housing First. Nome estranho, que é casa primeiro, primeiro casa, primeiro domicílio, primeira moradia. Esse programa, o governo do estado vai trazer a possibilidade de você disponibilizar uma residência para pessoas em situação de rua,
mas vinculado a algumas obrigações da pessoa. A pessoa não pode ter uma residência para dormir e ficar o dia inteiro na rua. E esse programa tem um programa piloto na cidade de São Paulo que tem dado certo e nós já aprovamos lá no Conselho da Região Metropolitana e temos aí já alguns passos para implantação. Então, a parceria da cidade de Campinas e das outras cidades com o governo do estado, vai ser contratada uma instituição para fazer a gestão disso. Esse programa vai pagar o aluguel para aquela pessoa e vai ter um acompanhamento rígido também da pessoa. E aquele selo, prefeito, que foi dado de moradia? Morada também legal. Morada legal, Esse explica. selo é para as instituições de longa permanência. Essas casas de idosos que têm aumentado muito esse número de casas. E nós fizemos aí toda uma regulamentação, entregamos para dezenas de instituições para melhorar o atendimento ao idoso, a qualidade do atendimento ao idoso em Campinas. Para a gente finalizar aqui, eu vou passar rapidinho aqui para falar da questão dos ônibus. O senhor já explicou para a gente, né, que está entrando na questão da licitação para a gente fazer essas trocas de ônibus. Olha, Noema, nós temos duas ações. Uma a curto prazo, que é colocar aí mais 60 ônibus que as empresas já se comprometeram. Outro consórcio já colocou uns 50 ônibus e finalizar a licitação. Já terminamos a fase da consulta pública e agora vamos partir para a publicação do edital. Realmente, nós temos tido muitos problemas, nós estamos num embate, nós estamos numa discussão muito pesada com as empresas de ônibus e temos essas ações emergenciais, ônibus novos e ação a médio prazo, a licitação. Prefeito, se a gente for colocar tudo na balança nesses últimos meses, vamos dizer, desde que da sua posse, do novo mandato, até aqui, a gente pode dizer que Campinas está de parabéns? Olha, Campinas está de parabéns, não pela prefeitura, não pela minha administração. Campinas está de parabéns pela cidade que ela é e pela força e pela garra da sua população. Agora, no finalmentezinho aqui, qual a mensagem que o senhor deixa para os campineiros, para a cidade de Campinas? Eu deixo os parabéns para essa cidade, para a sua população. Eu falo sempre que a cidade tem muitos desafios. Esse do transporte que você falou, da saúde que a gente está trazendo no Hospital Metropolitano, mas a cidade tem um poder e uma força de empreendedorismo que, sem dúvida, tem se mostrado em todos esses indicadores e rankings que Campinas tem sido destaque. Parabéns, Campinas, pelos 251 anos. Campinas, cidade das andorinhas, ficou um tempo sem andorinha, mas agora está até vendo umas andorinhas por aí, viu, prefeito? Cidade das oportunidades, terra de Carlos Gomes. Se você tivesse que definir a nossa cidade com uma palavra, qual seria? Olha, a cidade do empreendedorismo, da força da sua gente. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigado. O Painel Regional vai ficando por aqui. Até a próxima semana.